Mesmo com a vacinação avançando, a economia voltando a respirar, como a gente falou, é preciso ter cautela, principalmente com essa nova variante descoberta na África do Sul, que já preocupa por aqui também. E aí, qual seria a medida mais sensata? Manter tudo como está, pensar e rever algumas liberações? A gente vai agora ao vivo com a repórter Maria Maciel, que está ao vivo com o secretário de Estado da Saúde de Alagoas, que traz o posicionamento do Estado, né? Maria, boa noite para você, boa noite ao secretário também. O Estado já tem algum posicionamento? Vai ter algum tipo de novo decreto? Vai manter como está ou vai aguardar um pouco mais, Maria? Boa noite novamente, Edson. Pois é, por enquanto tudo se mantém como está. É claro que o Estado está observando, atento a toda essa situação, a essa nova variante e tudo que está sendo discutido. Mas por enquanto continua como está. Eu vou conversar com o secretário de Estado da Saúde até para falar um pouquinho como é que fica essa questão, né? A gente vê os municípios com essa recomendação. O Estado tem uma orientação geral? Qual que é hoje a posição do Estado? Boa noite. Boa noite, Maria. Boa noite a todo mundo que está acompanhando a gente, Edson. A gente tem acompanhado com muita atenção o que está acontecendo ao redor do mundo. Hoje à tarde, nós tivemos a confirmação de 2 casos da variante aqui no Brasil. Isso era inevitável, assim como aconteceu com a Delta, com a P1 lá de Manaus. Então a gente está acompanhando com atenção, Maria. Eu dialoguei com o presidente da Associação dos Municípios Alagoanos, que tomou uma medida acertada, suspendendo, orientando os municípios de maneira preventiva a suspenderem essas festas, mas a gente não vai tomar nenhuma decisão sem conversar com o nosso corpo técnico, sem conversar com o Ministério da Saúde, e a população deve ficar atenta. Agora eu queria só aproveitar a oportunidade para pedir que quem ainda não se vacinou, que tome essa providência, tome a sua primeira dose, tome a segunda se tiver atrasado ou tome a dose de reforço. Nós temos vacinas disponíveis e a população precisa se conscientizar do seu papel nesse momento tão complicado. Muitos falam que seria cedo para tomar essa decisão de suspender eventos diante do fato que pouco se sabe acerca dessa nova variante. Seria isso mesmo? Olha, o que me deixa tranquilo é que lá em outubro, quando a gente dialogou com o segmento de eventos e permitiu a flexibilização, eu fiz uma ressalva e de maneira muito transparente e deixei claro que caso houvesse uma mudança, caso houvesse um aumento no número de casos ou até o aparecimento de uma variante de maior gravidade, nós não iríamos pensar 2 vezes em continuar com o objetivo de proteger as vidas. Então, todos foram comunicados da priorização do governo de Alagoas. Aqui a gente está com um foco único, que é o de salvar a vida das pessoas. Mas esse é o momento de tomar essa medida? Ainda não. A variante chegou, a gente está acompanhando. Já se sabe que ela tem uma transmissibilidade maior, Maria, mas até agora os seus sintomas têm sido considerados como sintomas leves. Então a gente vai observar para não tomar nenhuma medida precipitada. Agora, com relação a essa decisão, né? O que pesa o que vai continuar pesando são aqueles mesmos critérios, questão de número de casos, ocupação de leitos. Isso, a gente tem um mapa de acompanhamento e o nosso plano de contingência. Então ele é fundado em 3 tripés, em um tripé, na verdade, principal, que é o número de casos, internações hospitalares e óbitos. Então, até agora, a gente não tem percebido nem observado nenhum aumento substancial. Ressaltando que, independente da nova variante, isso deve acontecer em razão da chegada das chuvas, do período da sazonalidade gripal. A Covid-19 é um vírus gripal e, nesse período, já é esperado um crescimento, mas um crescimento do número de casos. A gente não tem uma expectativa no aumento de internação hospitalar, haja vista que nós temos avançado bastante na vacinação. É por isso que eu tenho feito esse pleito e conto com a ajuda da imprensa para que todo mundo que está atrasado, que ainda não se protegeu, se proteja, se previna. Eu mesmo tomei hoje a minha dose de reforço, vacinei as minhas filhas para que a gente possa seguir em frente e todo mundo junto sair desse problema o mais rápido possível. A preocupação de muita gente com relação até à realização desses eventos é que eles atraem um público que não é aqui do estado, né? Muita gente de fora, de outros países. Existe aí algum já planejamento até com relação a um possível passaporte da vacina, alguma obrigatoriedade com relação à Covid-19? Olha, as prefeituras, os municípios, inclusive o município de Maceió, que hoje Maceió é considerada a capital do Réveillon em todo o Brasil, ele tem apresentado algumas exigências, como os protocolos sanitários. Isso deve ser fiscalizado e cobrado.
E a gente aqui, enquanto gestor estadual, autoridade sanitária estadual, a gente também está discutindo com a nossa equipe algumas medidas que podem vir a ser tomadas para que a gente proteja a nossa população. Então, se o turista quer vir para cá, quer brincar, quer se divertir, ele precisa também se proteger e proteger o cidadão alagoano. Agora, o problema das pessoas que ainda não se vacinaram é algo real. É real e isso entristece, constrange a gente, porque não deveria haver interpretação subjetiva. Todo mundo sabe, em todos os países, e aqui no Brasil não poderia ser diferente, que só há um tratamento eficaz para a Covid-19, que é a vacina. Não há medicamento, não há outra forma. Então, quem ainda não se vacinou deve tomar essa medida, pensando na preservação da sua vida e na vida das pessoas que você convive. Inclusive, as duas pessoas contaminadas por essa nova variante, elas não tinham tomado a vacina, nenhuma dose. Sem dúvida, e isso vai continuar acontecendo, como tem acontecido, Maria, aqui, porque essa é a variante que foi identificada. Os nossos especialistas não descartam o aparecimento de outras, porque o vírus está circulando constantemente em todo o mundo. Então a gente precisa continuar usando máscara e precisamos tomar as nossas providências no que diz respeito ao fechamento do esquema vacinal. E já há alguma informação sobre a eficácia das vacinas contra essa nova variante? Ainda não, eu acompanhava hoje alguns artigos científicos que já estão sendo publicados, os especialistas têm discutido e a expectativa é que daqui a uma semana, no mais tardar 2 semanas, eles possam apresentar essa resposta. Se a gente tem condição de, com essas vacinas atuais, se proteger da nova variante, ou se será preciso aguardar a produção de um novo tipo de imunizante. Com relação a decreto, por enquanto, nenhuma novidade? Não, por enquanto, para essa semana ainda não. Eu tenho conversado com o governador Renan Filho, ele também está atento à situação, mas nós iremos atuar de maneira transparente e acompanhando o que está acontecendo ao redor do Brasil e do mundo. Certo, muito obrigada, secretário, pela sua participação aqui no Cidade Alerta. Então, informações importantes. É realmente uma situação bastante delicada, é apreensivo o momento, mas não é também para desespero. O mais importante é que as pessoas se vacinem, né? Tomem, nem que seja a primeira dose, a segunda, a terceira, quem precisa, porque essa é a nossa principal arma. A vacina é a nossa principal arma contra a Covid-19. Eu volto com você, Edson. Pois é, Maria, eu queria reforçar com o secretário também essa questão da importância da vacinação, porque, como ele falou, não tem mais o que ser discutido, gente. Se a gente está numa situação hoje mais tranquila, com 80%, no caso da capital, 80% já da população vacinada, mas Alagoas, no estado como um todo, também bem avançado, é devido à vacinação. Então, se a gente consegue hoje ter uma ocupação mínima nos hospitais, né, um número de casos bem pequeno todos os dias, é por conta da vacinação. E só para trazer um exemplo, né, secretário? Por exemplo, essa nova variante foi identificada na África. A África do Sul, né? Na África do Sul. A África como continente, ela só tem pouco mais de 20% da população vacinada. Então, veja, quando você tem uma baixa quantidade da população vacinada, você tem a possibilidade do vírus se reproduzir e surgirem novas variantes. Será muito difícil, possivelmente, surgirem novas variantes, por exemplo, no Brasil. A variante que teve aqui no Brasil e foi identificada lá, exatamente no Amazonas, tá? Foi naquele momento de pico da pandemia em que a contaminação estava terrível, né, secretário? Então, assim, é uma explicação clara e um exemplo talvez que fique claro para quem está nos acompanhando, que é as variantes vão continuar surgindo onde a população não está sendo vacinada a contento, né? Isso, Edson, e eu até discutia ontem com a equipe técnica aqui da Secretaria, essa decisão de fechamento de fronteira em relação aos países da África, ela é uma decisão paliativa. O que os países da Europa e inclusive o Brasil, que tem a produção do Butantan, precisa fazer é encaminhar vacinas para os países africanos e ajudar na vacinação. Sem essa medida conjunta dos países que estão mais avançados, nós continuaremos tendo problema. Você explicou muito bem aí para a população que está acompanhando a gente. Quem não está vacinado é um vetor de produção natural de novas variantes. Exatamente. Aí é a solução que a gente tem, inclusive está disponível, não está faltando vacina. Já enfrentamos uma situação aqui de falta de vacina, de atraso de vacina, mas tem vacina. Então, assim, se você está nos acompanhando agora, é um apelo, até para que a gente possa, né, em breve, não estar mais discutindo isso. Ah, vai fechar, ah, não vai ter Réveillon, ah, não vai ter Carnaval, ah, não vai ter São João. Para isso tudo acontecer e a gente voltar à nossa rotina, né, secretário? Tem que tomar vacina, não tem outro caminho. No momento é esse, não é?
Isso, esse é o caminho. E, como eu disse agora há pouco, não cabe mais interpretação subjetiva. É um direito do cidadão se vacinar e é um dever também. Então eu faço também esse apelo e essa convocação a todo cidadão alagoano que ainda está sem a primeira dose ou que está atrasado em relação à segunda. Só para terminar, secretário, nos próximos dias, então, né, o gabinete que vocês participam e que discutem as situações vão analisar possivelmente alguma outra nova situação, dependendo também do andar das outras informações que chegam também no país. Mas poderemos ter, por exemplo, como já existe em alguns estados, você exigir dos turistas ao desembarcar no aeroporto, enfim, na rodoviária, que tenha pelo menos a vacinação ou que tenha o exame que não esteja com Covid, secretário? Isso, essas medidas, como eu disse também aqui a Maria e conversei um pouco com vocês, são medidas que a gente está estudando. Os protocolos sanitários, eles são elaborados pelos municípios que fazem a fiscalização dos eventos, mas como a cidade está muito cheia e a gente tem recebido cada vez mais turistas, a Secretaria Estadual de Saúde está estudando algumas medidas e pode ser que a gente venha a apresentá-las para a sociedade nos próximos dias.